Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma manhã juntos aqui no Alvorada no Altar. E hoje eu tenho uma palavra muito especial para compartilhar com você. Mas antes, eu quero convidar você a orar, a preparar o seu coração para refletirmos na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos encontramos diante de Ti e buscamos a Tua bênção, a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito, para que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus, visite esse irmão e essa irmã, essa pessoa que está assistindo agora, e que o Senhor fale ao coração dela. O Senhor sabe a situação que essa pessoa está vivendo neste momento. Por isso eu peço, tenha misericórdia e abençoe esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é a palavra calar. É a palavra calar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, verso 19: no muito falar há muitos erros, mas na moderação dos lábios há prudência. Muitas vezes é preciso se calar, mas nem sempre a gente consegue conter a nossa língua, não é verdade? Você já falou algo que não gostaria de ter falado, mas não se controlou naquele momento e foi precipitado? Diversos versículos da Bíblia nos trazem essa orientação. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Às vezes, meu irmão, minha irmã, eu percebo que se eu tivesse ficado calado em determinada situação, o problema seria centenas de vezes menor ou talvez nem teria surgido. Faltou sabedoria, faltou domínio próprio. E Deus está nos ensinando hoje que muitas vezes devemos nos calar ou refrear a nossa língua. Há ocasiões que de fato nós não devemos ser omissos e devemos falar, mas há também ocasiões que nós não devemos nos precipitar em falar. Primeiramente precisamos ouvir. Essa mania de querer dar o ponto de vista, dar opinião, dar conselho, acaba muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nos colocando em certas enrascadas, porque nem todo mundo está interessado no seu ponto de vista, na sua opinião, nem todos estão interessados nos seus conselhos. Portanto, a Bíblia também diz em Tiago 3,2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. É preciso sabedoria para entender que muitas vezes é preciso ouvir mais do que falar. Aliás, nós temos apenas uma boca e 2 ouvidos. Isso já nos mostra que nós devemos ouvir mais do que falar. E há momentos que de fato nós devemos nos calar. Há momentos em que devemos pensar mais antes de falar. Há quem diga, muitas pessoas dizem que quem cala consente. Nem sempre isso é uma realidade. A sabedoria diz que é melhor se calar do que entrar em confusão. Salomão, o homem mais sábio que houve na terra, ele disse lá em Provérbios capítulo 17, verso 28, que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Se calar e falar somente no momento oportuno é coisa de quem tem domínio próprio. Quem se cala ou fala no momento certo, isso denota que essa pessoa tem domínio próprio. É o tipo de coisa que ninguém pode fazer por nós. É domínio próprio, você precisa se controlar. Sempre que você desejar falar alguma coisa, faça a seguinte pergunta: que complicação ou benefício isso que eu vou falar
pode provocar para os outros ou para mim? Só então, depois de responder essa pergunta, você pode abrir a sua boca. Do contrário, mantenha a sua boca bem fechada. Preste bastante atenção. Falar menos nos ajuda a ouvir mais. Ouvir mais nos ajuda a errar menos. E errar menos nos ajuda a nos mantermos longe de confusão. Já tem confusão demais no mundo em que nós vivemos, nas nossas casas, muitas vezes, nas igrejas, no trabalho, na sociedade. Então, que eu e você, sejamos uma confusão a menos. Você já percebeu como é agradável estar na companhia de gente comedida, controlada, que fala na hora certa, que ouve os outros, que não atropela o raciocínio do outro, que sabe dialogar, que não rouba a cena do outro, que fala em tom moderado, sem cutucar, que olha nos olhos quando o outro está falando, que cuida para não ferir com a sua sinceridade? Não é agradável estar junto de pessoas assim? Falar tudo o que se pensa não é sinceridade, não. É falta de domínio próprio. É falta de educação, muitas vezes. Enfim, nós podemos ser pessoas melhores se nós nos controlarmos ou sabermos refrear a nossa língua e muitas vezes nos calar. Nem sempre quem cala consente. Há muitos momentos que precisamos nos calar diante das pessoas ou então diante de Deus para poder ouvir o que Ele quer falar. Há outros momentos que de fato não devemos ser omissos e falarmos, não mantermos o silêncio muitas vezes e falarmos a verdade. Mas o desafio de hoje é se calar, saber se calar, saber refrear a língua. E quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre me lembro de uma ilustração que eu li há um bom tempo, que é a ilustração das 3 peneiras. Conta-se que um funcionário foi promovido numa empresa e logo no primeiro dia, para fazer média com o seu novo chefe, ele chegou para falar com o seu chefe e disse: chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito daquele funcionário. Disseram que ele... E o chefe então interrompe, e ele nem chega a terminar a frase, e o chefe interrompe ele e fala: espere um pouco, o que você vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneiras? Que peneiras? Perguntou o funcionário. A primeira peneira é a da verdade. Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? E o funcionário responde: não tenho não. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram, mas eu acho que é verdade. E novamente o chefe interrompe João, ou o funcionário. Interrompido, o chefe diz: então sua história já vazou a primeira peneira. Você não sabe se é verdade. Mas tem a segunda peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem ao seu respeito? Claro que não, Deus me livre, disse o funcionário. Então sua história vazou a primeira e a segunda peneira. Mas temos a terceira peneira, que é a da necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato ou mesmo passá-lo adiante? É claro que não, chefe. Passando pelo crivo dessas peneiras, vi que não sobrou nada que eu iria contar. João, ou o funcionário João, chamado João, disse surpreendido. Pois é, disse o chefe, já pensou como as pessoas seriam mais felizes
se todos usassem essas peneiras, da próxima vez em que surgir por aí algum boato, submeta-se ao crivo das 3 peneiras: verdade, bondade e necessidade, antes de obedecer ao impulso de passar adiante. Há momentos, meu irmão, minha irmã, que precisamos refrear a nossa língua e pensar de fato o que a gente vai falar, se de fato é verdadeiro aquela informação, se de fato tem sentido o que você quer falar, se de fato o que você vai falar você gostaria que os outros também dissessem a seu respeito, e se de fato você gostaria que os outros dissessem a seu respeito, se você acha mesmo necessário contar aquele fato ou passar aquele fato adiante. Termino com um verso que se encontra em 1 Pedro capítulo 3, verso 10, que diz assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Que Deus abençoe você, e sempre lembrando, falar menos nos ajuda a ouvir mais nos ajuda a errar menos, e errar menos nos ajuda a nos mantermos longe de confusão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. E tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, tu tens. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo,